Pretendo dar continuidade ao tema que abordamos há 15 dias atrás sobre o Evangelho. Hoje o tema será sobre o Evangelho, mas será abordado da seguinte maneira: os dois momentos, os dois chamados que o Evangelho nos faz, ou o Evangelho apresentando suas duas dimensões. Ele tem duas dimensões. É importante entendermos estas duas dimensões com bastante propriedade. Por incrível que pareça, o Evangelho faz toda a diferença na nossa vida e na vida da igreja. E se nós não entendermos o Evangelho em suas minúcias, em seus detalhes, em sua revelação, nós vamos ter um desenvolvimento, um caminhar trôpego. O que queremos que os irmãos entendam? Vamos ler dois textos muito significativos. Queremos que os irmãos entendam a essência do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A confusão do Evangelho é tanta que eu recebi algum tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, um e-mail de um irmão que é pastor. Ele disse a seguinte frase: o Evangelho do Reino não é para a salvação do homem. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Falsa! O Evangelho do Reino não é para a salvação do homem, e sim, olha quantos dariam amém, para colocar Jesus no centro como Senhor. Parece uma declaração louvável, não é? Tirar o homem do centro e colocar Jesus no centro. Não é para salvação. Se o Evangelho não é para salvação, então para que serve o Evangelho? Paulo disse o contrário, e eu prefiro ficar com Paulo, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que obedece. Olha aí, outro equívoco. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas espera aí, não tem que obedecer também? Aqui que começa a confusão. Hoje eu tenho quase certeza que Deus vai aclarar isso com muita propriedade em nossos corações. Vamos ver a diferença. Qual parte do Evangelho que eu tenho que crer e qual parte do Evangelho que eu tenho que obedecer? Qual que vem primeiro, a obediência e depois a fé, ou a fé e depois a obediência? Só nisso tem uma ordem. Deus tem falado muito comigo sobre o Evangelho, há muitos anos, mas agora mais do que nunca. E Deus tem me incumbido de corrigir, vou até escrever um livro sobre isso. Vários têm me pedido que escreva. Corrigir distorções que existem entre nós. Não só esse grupo pequeno, mas na igreja como um todo. E essa confusão nós vemos, e por incrível que pareça, a fonte principal da deturpação, não pense que vem de homens. Tem alguém interessado em complicar o Evangelho e adulterar o Evangelho. Tem um especialista em adulterar a palavra. A Bíblia fala para tomar cuidado com ele. É nada mais, nada menos. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, somente, né? Não é que nós não temos adversários segundo a carne, mas diz contra potestades, principados nas regiões celestes. Se tem alguém que conhece a Bíblia melhor do que você, melhor do que eu,
por incrível que pareça, é o maligno. Ele existia antes da Bíblia começar a ser escrita. Assusta a gente ou não assusta? Ele viu cada palavra sendo escrita, só que ele não acredita nela. Ele é um excelente teólogo, por isso ele vem com a palavra. A tentação dele no Éden, ele usou a palavra. A tentação dele para Jesus, ele usou a palavra. Então, ele é um expert em colocar certa dose de mentira, ou melhor, certa dose de verdade nas mentiras dele, para que ela seja suficientemente letal. Então, se tem uma coisa que Satanás quer adulterar, deturpar, é o Evangelho. E ele tem conseguido isso, ao ponto de termos Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e Evangelho segundo Allan Kardec. Não tenho nada contra Allan Kardec. Mas Allan Kardec viveu há 200 anos atrás, um francês, que nem o nome dele era esse, é um pseudônimo. Ele reescreveu o Evangelho. Os mormons reescreveram o Evangelho. Joseph Smith reescreveu o Evangelho. Então, essa de reescrever o Evangelho, então tem Evangelho para todos os gostos. A pergunta, qual é o Evangelho que a Bíblia retrata? Qual o Evangelho que Jesus pregou? Qual o Evangelho que Paulo pregou? Qual o Evangelho que Pedro pregou? E se nós nos desviarmos, afastarmos desse Evangelho que está aqui, nós podemos nos perder. Por quê? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, diz assim: venho vos lembrar o Evangelho que vos preguei. Olha, venho lembrar, tem que trazer a lembrança. O que eu estou fazendo hoje é lembrar também a vocês qual é o Evangelho que eu tenho pregado e que eu vos preguei também. Venho vos lembrar. Qual é o Evangelho que Paulo pregou? Ele diz assim: venho vos lembrar o Evangelho que vos preguei, pelo qual, esse que eu preguei, podeis ser salvos, vírgula. Aqui vem uma advertência já. Se nele permanecerdes. Então, por que eu tenho que entender o Evangelho na sua inteireza, na sua essência, e perseverar nele? Para que eu possa ser salvo. Então, há possibilidade de eu me desviar dele? A resposta é sim. Sim. E o que acontece quando eu me desvio dele? Aqui está algo que nós não estamos tão preocupados ou apercebidos. Achamos que podemos crer no Evangelho diferente e a vida segue. Não se equivoquem, irmãos. O Evangelho tem que permanecer totalmente fiel à essência que Paulo pregou. Paulo disse: se alguém pregar outro Evangelho diferente, seja anátema, maldito de Deus. Porque o Evangelho que ele está pregando, ele disse: eu não recebi de homem algum. Eu, quando ouvia Paulo falar isso, eu me admirava e falava assim, a primeira impressão que eu tive: Paulo é muito soberbo, Paulo é muito arrogante. Paulo, não, ele estava falando isso com uma razão. Ele disse: não aprendi de homem algum. Por que ele está dizendo que não aprendeu de homem algum? Ele quis dizer que bebeu diretamente da fonte. Quem que passou o Evangelho para ele? Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Foi o próprio Jesus que apareceu no caminho de Damasco. Muitos pensam que Jesus só apareceu para ele lá naquela visão. Não, ele apareceu inúmeras vezes. A escola de Paulo foi 3 anos no deserto da Arábia. Ele ficou lá. E quem era o discipulador dele? Jesus. Falou diretamente com ele, explicou tudo. Todas as revelações que Paulo tinha, ele recebeu diretamente de Jesus. De quem que ele recebeu o Evangelho? A diferença de Paulo para os demais apóstolos, os apóstolos que Jesus formou, ele trabalhou com eles 3 anos antes da sua crucificação. E com Paulo, ele trabalhou 3 anos depois da sua ressurreição. Ele foi discípulo de Jesus ressurreto.
não recebi de homem algum. Então, há uma autenticidade, há um conteúdo que não podemos desprezar. E ele diz, e estudando isso, meditando sobre isso, eu percebi que nós estávamos pregando um evangelho diferente do que Paulo pregou. Não só nós, eu me incluo, eu fazia isso, como eu vejo vários irmãos que estão entre nós e que pregam o evangelho diferente. E hoje eu quero que isso fique bem claro. Se não ficar claro, precisamos voltar ao tema, 1, 2, 3, 1000 vezes for necessário. Mas nós vamos ter que entender. O evangelho tem duas dimensões. Uma, em grego, é chamado de querigma. E outra, em grego também, é chamado de didaquê. Muitos de nós sabemos essas duas expressões. O que é querigma e o que é didaquê? O querigma, qual que vem primeiro? Didaquê ou querigma? Ou as duas coisas vêm juntos? Eu achava que as duas coisas vinham juntos. E descobri que não vem junto. Isso é uma revelação recente. Como assim, Moacir, não vem junto? Por isso que eu quis dizer que tem duas dimensões do evangelho. Que tem um evangelho que é pregado, que é o querigma, que é uma chamada à fé. É onde fala, crê somente. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou para Paulo. Paulo, que conhecia o evangelho, que ele recebeu diretamente de Jesus, ele respondeu o quê? Guarda os mandamentos. Todos os mandamentos. Ele falou isso? Não. Ele disse, crê somente. Nós achamos estranho dizer que para se salvar basta crer. Nós não nos sentimos meio desconfortáveis, sim ou não? Sim, eu tenho que fazer alguma coisa. E a resposta, você não tem que fazer nada. Basta crer. Isso é chocante. Mas aí vem a segunda pergunta. Mas a Bíblia dá a entender que eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, dá um monte de mandamentos. Esse é o segundo momento. Então o evangelho, aí que entra o didaquê. O evangelho, o querigma, é a proclamação de algo que você não fez, não é chamado para fazer, ele que fez no seu lugar. Ele fez tudo para a sua redenção. Tudo, 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 tudo. Você não pode fazer nada a não ser receber. É isso que a Bíblia chama de graça. Nós não temos facilidade para entender e abraçar a graça. Por causa do quê? Primeiro que nós somos, desde pequeno, treinados para receber as coisas por mérito. Nós somos educados desde pequeno no caminho da meritocracia. Meu pai me elogiava, eu tinha 6 anos de idade, eu ajudava ele a fabricar doce, ele tinha uma fábrica de doce, tinha um tacho de 150 litros de bronze, botava num fogareiro. A pá de mexer o doce era um remo de um barco. Eu tinha que subir num banquinho para mexer. 6 anos eu ajudava meu pai. E sabe o que meu pai fazia? Dava tapa na minha cabeça e falava assim, você é um filho muito, muito bom, muito competente. Me enchia a bola. Agora, o seu irmão é preguiçoso. Meu irmão tinha 6 anos mais velho que eu. E deixava queimar o doce. Eu não deixava. Não deixava por causa dos elogios. Botava eu para torrar café. Enquanto eles estavam tomando café, eu em jejum torrando café. Bem devagarzinho. Meu pai virava as costas. Quando meu irmão ia torrar o café, ele deixava o café queimar. Esperteza. Por que esperteza? Malandragem. Ele queimava o café, meu pai tirava ele, não precisava trabalhar mais. Deixar queimar o doce, não precisava mais. Agora eu não, eu ficava mexendo. Como ele mandava. Me elogiava. E aí, quando você faz a coisa bem feita, o que os pais fazem? Te premiam. Não só com elogio, mas fazemos isso com os filhos. Assim, se você tirar, ele pede uma bicicleta. E você diz assim, você quer a bicicleta? Tudo bem. Mas o seu boletim está com notas ruins. Se você tirar 10
ou acima de 9, você ganha a bicicleta no final do ano. O que é isso? Mérito. Quando nos colocamos para relacionar com Deus, inevitavelmente, queremos receber baseado no que eu fiz ou no que eu faço. Quando Deus diz para você, você não pode fazer nada para se salvar, nós não gostamos de ouvir isso. Isso não me convém. Como não? A maior dificuldade dos pecadores em receber o evangelho de qualquer é exatamente isso. Ele quer todas as religiões, todas, sem exceção, me apresente uma, que não fala que você tem que fazer o bem para merecer a salvação. E Deus não quer que você faça o bem? Certamente. Então parece uma contradição. Só que não para ser salvo. Por mais bem que você faça, você não merece a salvação. Sabe por quê? Porque você tem um probleminha com Deus. Eu estou chamando de probleminha para não nos assustar. Para não dizer que você tem um problemão. Porque Deus é infinitamente justo, verdadeiro. E Ele diz que lá onde Ele vive, ninguém entra com nenhum pecado. Alguém aqui nunca pecou? Está convidado aí. Você não precisa de Jesus. Esse é o ponto de partida do Evangelho. Não há justo nem sequer um, todos pecaram. Eu vou pregar o Evangelho, já aconteceu inúmeras vezes, o sujeito diz, eu não preciso de Jesus. Sabe por quê? Eu nunca matei, eu nunca roubei. Oh, infeliz, é só isso que é pecado? Eu também não matei ninguém, roubar até já roubei. Roubar uma maçã na feira, não tinha dinheiro para comprar, via ela assim. A mãozinha lá no meio das mulheres lá. Nunca roubei, nunca matei. Ele está quase que dizendo, nunca pequei. Ou então, pequei, mas os pecadinhos, né? Irmãos, não há justo nem sequer um. Ou seja, eu tenho um problema insolúvel. Não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, como que Jesus salva o homem pecador do mundo? Essa é a grande pergunta e o Evangelho vai nos responder. Como Deus pode pegar um indigno pecador, já condenado, não é que ele vai ser condenado no juízo final, há uma ideia errônea na nossa cabeça, que lá tem uma balança, ele vai botar os pecados que você fez. Esses são os seus pecados. Põe num prato da balança. E esse aqui, as obras boas que você fez. Põe no outro prato da balança. Então, dependendo do lado que a balança pender, se é essa aqui, você vai para o inferno. Se é essa aqui, você vai para o céu. Obras más e obras boas. Não é assim que a coisa funciona. Esquece. Não é assim. Pelo contrário, Jesus disse, aquele que crê em mim e crê no Pai que me enviou, não entrará em juízo. Opa! Não tem juízo? Fica feliz, irmãos. Você foi livre do juízo. Não tem julgamento. Mas e os meus pecados? Você não aprendeu ainda o que aconteceu com os teus pecados? Me permite abusar, né? Isso aqui são os seus pecados. Puseram isso aqui, não com esse propósito, mas serve. Está aqui os seus pecados. Ele fez isso. Ó, tem pecado grudado, não querem sair. Ah, sobrou alguns aqui. Cadê os teus pecados? Tem algum aqui? Nenhum. As tuas obras boas que você fez não é levado em conta, porque isso aqui, Deus não está dizendo que não quer que você faça, só que elas não têm nenhuma equivalência, nenhum poder para anular isso aqui. Só Ele pode fazer isso. Aí Ele diz, lancei nas profundezas do mar e dos teus pecados jamais me lembrarei. Não entra em juízo.
Olha como Deus me vê. Assim, sem pecado. Por quê? Ele levou sobre si o pecado de nós todos. O escrito de dívida que nos era prejudicial, ele rasgou na cruz. Por que não podemos julgar uns aos outros? Você está julgando em cima de pecado que esse irmão fez, que até cometeu contra você. Mas esse pecado foi quitado. Eu não tenho o direito de acusar, você está agindo como o Satanás age, acusador dos teus irmãos. Não devemos acusar. Não importa o que você fez. Se você está em Cristo. Então a primeira pregação do Evangelho é um anunciar do que Ele fez por nós. Você não tem poder para livrar-se de pecado nenhum, mesmo fazendo o bem. Ele está grudado em você e vai te levar à morte eterna. Então a única maneira é Ele tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso que é o que a Bíblia chama de querigma. Agora, esse querigma tem 3 elementos: morte na cruz, ressurreição e exaltação de Cristo. Capítulo 1, recomendo que estudem, meditem em Efésios. Leia Efésios. Do capítulo 1 até o capítulo 3 só fala do querigma. É o que ele fez. E você é um espectador, só está assistindo. E vai mencionar uma palavra que é comum nesses primeiros 3 capítulos de Efésios, a palavra graça. Inúmeras vezes aparece a palavra graça. Nós não somos salvos por obra, e sim pela graça. O que é graça? O Evangelho, uma pergunta importante. Aqui que vocês vão entender por que eu estou querendo que vocês entendam isso. Qual é mais importante nós pregarmos? O Evangelho da graça ou o Evangelho do reino? Sabe qual a diferença? E na verdade é o mesmo Evangelho. Só que quando nós falamos do Evangelho do reino, o que está errado quando pregamos sobre o Evangelho do reino? Da maneira que estamos pregando. Não que Jesus não pregou o Evangelho do reino, não que Paulo também não falou. Não é isso, é que nós damos uma relevância a isso em prejuízo desse outro. O que é que nós anunciamos? O Evangelho do reino. O que é? O didaquê, exatamente. Nós anunciamos as demandas do reino. Na primeira parte não tem demanda nenhuma, não tem um único mandamento. Só tem anunciando o que ele fez, por amor de nós. Só isso. E fala para você crer. Agora, onde entra a obediência? No didaquê. E faz parte do Evangelho também. O que a Bíblia ensina? Que o Evangelho é para ser crido e para ser obedecido. Vou ler um texto até para vocês verem. Abram. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse o seguinte: 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Ele exalta a fé desses irmãos. E a vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu, veja a declaração chocante, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui usa uma palavrinha nova. Falamos de fé e aqui fala em obediência. Então podemos afirmar sem erro, sem sombra de dúvida, que o Evangelho é para ser crido e o Evangelho também é para ser obedecido. Mas qual o momento que nós trabalhamos esses dois elementos? Simples. Quando anunciamos o Evangelho é proclamação, guarde isso, é chave. O Evangelho é a proclamação do querigma e chama a fé e não a obediência. Porque vai mandar você crer naquilo que ele fez a teu favor, fez por você. Profetizado pelos profetas desde o Velho Testamento. Aí ele vem e faz. Para resolver nossa pendência com Deus. Nos reconciliar através do seu sangue. Purificar-nos através do seu sangue. Purificar-nos e reconciliar-nos com Deus. Isso é querigma. E você recebe essa proposta de Deus pela fé. Porque se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você já dançou. Você não crê que ele morreu na cruz pelos teus pecados? Esse era o evangelho que Paulo pregava. Ele falou, venho lembrar o evangelho que outrora vos preguei, que Cristo morreu na cruz. Não é novidade nenhuma falar que o evangelho não é que Cristo morreu na cruz. Se você pensa que isso é pregar o evangelho, você está enganado. E saber que Cristo morreu na cruz não salva ninguém. Pega qualquer pessoa que passar aqui na rua e pergunta, como foi que Cristo morreu? Sabe o que ele vai dizer? Como foi? Morreu na cruz. Ele está salvo. Está vendo? O que está faltando para ele? Ele saber o evangelho, amados. Não é que Cristo morreu na cruz. O mesmo evangelho que fala que Cristo é um fato histórico, que tinha um ladrão à sua esquerda e tinha um ladrão à sua direita. Como é que esses ladrões morreram? Na cruz também. Mas tem uma diferença entre Jesus e os ladrões. Qual é a diferença? Não é que Jesus era melhor que eles, que era santo, não merecia morrer, é mais do que isso. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que é o Evangelho, a essência do Evangelho? Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele fala, morreu na cruz, vírgula, pelos nossos pecados. Então, o que está andando na rua sabe que Jesus morreu na cruz, mas não pelos pecados dele. Como ele tem pecado e tem consciência, porque ele vai fazer alguma coisa de boas obras, essa é a religião dele, para merecer o céu, que eu já tenho garantido. Não porque sou melhor do que ele, mas por ter feito mais boas obras que ele. Não, você não tem que ser Madre Teresa de Calcutá. Vocês sabiam, vou falar uma coisa que pode chocar alguns, possivelmente nós não vamos ver Madre Teresa de Calcutá lá no céu. A menos que ela não depende de nenhuma obra dela, e sim do que Jesus fez por ela na cruz. O Papa Francisco esteve aqui no Brasil, um ateu, não sei se querendo experimentá-lo, querendo prová-lo, eu acredito que sim, foi publicado na imprensa nossa, perguntou assim, Sua Santidade, o Papa, me responda uma pergunta. Para mim era uma pegadinha, né? Eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Tem alguma esperança de eu ser salvo? Não faz nem sentido um ateu perguntar em salvação, né? Morreu, acabou, não tem salvação. Mas ele perguntou, para mim era uma pegadinha. Mas é muito importante, não o que o ateu perguntou, o que o Papa respondeu. O que o Papa respondeu? O Papa, Sua Santidade, o Papa, o vigário de Cristo na terra, o representante de Cristo. O que ele respondeu para o ateu? Hace el bien, pratique o bem,
E nós outros, eu e você, nos veremos allá. Ele apontou para quê? Para Jesus, que limpa de todo o pecado, ou apontou para as boas obras? Isso é o tese. O catolicismo, me perdoe ter que dizer isso, prega o evangelho? Não. Manda você fazer o quê? Boas obras. Para ser salvo. Onde entra Jesus? Lugar nenhum. Não precisa de Jesus. Eu que tenho que me dar o meu jeito. Pratique o bem e é ateu. Não crê em Deus. E a Bíblia diz que quem não crê em Deus, aqui ó, ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Opa! E que hora que eu tenho que obedecer ao Evangelho? É simples. Proclama-se o Evangelho, prega-se o Evangelho, o querigma, proclama o que Jesus fez, desafia a crer. Então eu diria que o Evangelho tem dois chamados. Primeiro, um chamado para crer. Segundo, chamado para obedecer. Um está em Efésios 1, Efésios 2 e Efésios 3. Terminou aqui o querigma. Capítulo 4 de Efésios começa: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Qual a vocação que eu fui chamado? Capítulo 1, 2 e 3. Agora ande de modo digno. Ou seja, aqui que entra o didaquê, a demanda. Ele não é só meu redentor, ele não é só meu salvador, ele é também o meu Senhor, porque já está no querigma isso. Este Jesus que vós matastes com mão de Nico, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pregação de Pedro no Pentecoste, querigma puro. Ele aprendeu com Jesus a pregar o evangelho e pescar homens em vez de peixe. Pescou 3.000 peixes naquele dia, proclamando o querigma. Em que lugar, na pregação de Pedro, ele manda negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus? Por que ele não falou isso? Por que Paulo, relembrando o evangelho que ele pregou para os coríntios, ele também não mencionou isso? Aí, quando eu caí em mim, eu percebi que o evangelho que nós estamos pregando tinha uma coisa equivocada. Ah, mas Jesus falou assim. Ah, falou. Aí que está o problema. Ele olhou para a multidão e disse: se alguém dentre vós quiser ser meu discípulo. Há uma diferença entre nascer de novo e ser discípulo. Eu antes achava que era a mesma coisa. Não é, são duas coisas distintas. Quando Pedro acabou de proclamar o querigma, o que aconteceu? Eles creram. Na verdade, a proclamação do querigma aponta para a fé e o arrependimento. Ele termina com arrependei-vos. O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente, mudança de caminho. Você tem que mudar o caminho. Você estava indo nessa direção, você tem que ir noutra. Isso que se chama conversão. Então, naquele dia, 3.000 se converteram. É claro que todos convertidos, Jesus quer que seja o quê? Discípulo. E o que é o discípulo? Quando começa o discipulado? Quer saber quando? Quando você começa a andar com ele. É a partir daquele momento, não só ele morreu lá naquela cruz sozinho para me salvar, mas ele quer que eu siga ele, que eu ande após ele, que eu me encha do Espírito dele, que eu pegue a palavra dele e comece a meditar e ver o que ele espera de mim. E se caminhar com Jesus, andar com Jesus, que é o discipulado. Simples assim. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamada. Aí ele começa a dizer tudo o que ele quer que eu faça. Ele fala assim, agora aí começa outro problema. Não é para agora, eu já te salvei, agora eu quero que você seja santo. Dá o teu jeito. Meu filho mais velho diz, não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. É assim que Jesus faz conosco? Carlinhos, agora
Tu tem que amar a tua mulher assim como eu amei você. Fácil, né? Aí o cara fala, tranquilo, senhor. Tiro de letra. É assim? Tira nada. A única maneira dele amar como Jesus amou é permitindo que Jesus, através do Espírito dele, o Espírito de Cristo, e Paulo em Romanos 8 diz, e aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo. E aí, o Espírito de Cristo, então a salvação começa a ganhar uma outra direção. É o que ele fez por nós, agora o que ele faz em nós, ele tem que mudar o coração. Coração de pedra vira coração de carne. Coração insensível, coração sensível. Ele faz em nós e faz através de nós. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 10, diz, não de obras para que ninguém se glorie. E o 10 diz assim, mas, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Boas obras. Nas religiões do mundo aí, você tem que praticar boas obras para merecer a salvação. Na salvação proposta pelo Evangelho, por Jesus, você é salvo e agora pratique as boas obras. Você despojou do velho homem, despojou da carne. Antes, Paulo escreveu em capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Eu sou filho da ira? Não mais. Nem eu e nem aquele que crê da mesma maneira que eu creio. Ele, na cruz, sabe o que aconteceu na cruz? Recebeu sobre a cabeça dele a ira de Deus. Só isso. Ele suportou a ira no meu lugar. Pela morte dele. Agora, o que o Evangelho propõe? O que o querigma? Vou entender o querigma. Que a história de Jesus, que ele morreu, nós não temos dificuldade de crer nisso, na cruz, mas ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele ressuscitou e ele foi exaltado à destra de Deus Pai. Tranquilo, só que o Evangelho vai além. Esse segundo elemento que muitas vezes nos escapa. O Jesus que morreu na cruz, ele levou não somente os meus pecados, ele morreu e eu morri juntamente com ele. Se ele morreu em meu lugar, então no ato dele morrer, eu morri também. Para Deus. Eu era violador da lei. E como violador eu tinha que morrer. Ele morri em Cristo. Aí ele não só ficou na cruz. O que aconteceu? 3 dias depois ele ressuscitou. A Bíblia ensina que pela fé eu ressuscitei juntamente com ele. Isso que o batismo apregoa. Eu morro quando vou debaixo das águas e quando me levanto, eu ressuscitei. Para que, diz Paulo? Paulo vai falar isso com muita sabedoria, com muita propriedade. Ele diz, para que a partir de agora eu aprenda a andar em novidade de vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Quando é que ele me dá vida? Quando ele me dá a vida do Senhor ressurreto. Mas a Bíblia não para aí. Não para aí. O querigma não para aí. Nós paramos, hein? Entre nós. Pois Deus tem me cobrado. Nós temos que aprender que o querigma, o que Jesus fez, é muito mais grandioso do que nós pensamos. O texto revela que ele ressuscitou dentre os mortos. A pregação de Pedro no Pentecostes. Este Jesus que vós crucificaste e mataste, Deus o ressuscitou. Só ressuscitou? Não. Ele o fez Senhor e Cristo. O exaltou sobremaneira. Pedro e Paulo falam exatamente, exaltou sobremaneira. E colocou ele no trono.
Aí, eu creio nisso. Eu creio que Jesus está lá no céu, sentado à destra do Pai. Mas não fala só isso, infeliz. Acorda. Diz que você morreu com Ele. Diz que você ressuscitou com Ele. E juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Assentar num lugar. E só entra lá quem está redimido. Eu já estou lá. Não vou estar, não tenho que morrer para ir para lá. Eu já estou lá. Essa verdade é anunciada em Hebreus. Hebreus fala isso de uma maneira graciosa. Diz não terem chegado ao Monte Sinai, que não podia nem chegar perto. Até um animal que chegasse lá morria. Causava temor. Moisés, que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, tremia. Mas tendo chegado ao Monte Sião, a Assembleia dos Santos, tende chegado, não é chegará um dia, não, já chegou. Estamos diante dele, estamos com ele assentado nas regiões celestiais em Cristo. E essa posição é tão tremenda, e temos que entender isso, ter revelação e pela fé crer nisso, acima de todo principado e potestade, quer no presente. Onde está o diabo? Acima da tua cabeça, porque ele habita nas regiões celestes. Ele está acima da minha cabeça ou está embaixo dos meus pés? A resposta a essa pergunta é depende. Se você crê que você está sentado lá, o diabo está debaixo dos seus pés. Se você crê que morreu com Jesus, ressuscitou com Jesus, mas está aqui na terra ainda, o diabo está acima da sua cabeça. Jesus, o diabo não está acima dele. O diabo está debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1, diz que ele ressuscitou dentro, colocando acima de todo principado e potestade, quer no presente século, quer no vindouro. Não apareceu ninguém maior que ele e possa enfrentá-lo. Essa é a posição dele. E nessa posição, o Pai delegou para ele autoridade. Lindo, né? Ele é Senhor. Só que Jesus nos chamou para reinar com ele. Quando ele me coloca ao lado dele, é para reinar com ele. Isso é o que o Evangelho propõe. É pouca coisa. Por isso que não justifica, irmãos. Irmãozinho. Agora recebi um telefonema de um amado irmão. Eu conheço ele só há 30 anos. 30. Sabe qual é a reclamação? Eles estão em pé de guerra, ele e a mulher, ao ponto de querer separar dela. O que está errado com esse irmão? Sabe o que está errado? Sem entrar no mérito da confusão que tem entre eles. Correto? Não era para ter confusão? Irmãos, quando é que nós vamos viver pelo Evangelho? Obedecer ao Evangelho? Não era para ele ter já entendido o mínimo do mínimo? Um ímpio está em pé de guerra, está para compreender. Mas um irmão, não. Não está reinando com Cristo. Não está amando a mulher não está submetendo. Que confusão é essa? Nem fala assim que precisa muito falar comigo. Para ser bem sincero, eu vou falar por causa do meu chamado. Mas eu já vou com peso. Sim ou não? Sim. O que está errado com esse infeliz? Não era para estar? Ou é? Não é. Não entendeu. Aí que se percebe, vocês vão entender a minha insistência, que nós temos que nos tornar espirituais, mais maduros. Falta muita criancice, muita mimimi. Não podemos ter esses mimimi. Não justifica. Se você aprendeu a reinar com Cristo. E a proposta é essa, você é incluído na morte dele, na ressurreição dele, a história dele vira a minha história, e na exaltação dele. Aí talvez você fale assim, mas eu não mereço estar lá. Que não merece, não merece, infeliz. Claro que não merece. Não é por mérito, tu não merece nada. Mas você está lá por graça, pelo amor dele. É graça, por isso você está lá. E ele não me vê pecador. Ele me purificou. Toda a injustiça. Os teus pecados
jamais me lembrarei. Aí alguém pode dizer, mas ontem eu cometi um pecado. E agora, o que eu faço? Vou para o inferno por causa desse pecado. Tem irmãos dizendo que vai para o inferno. Por quê? Depende de uma conduta irrepreensível. Vai para o inferno ou não? Claro que não. O mesmo Deus que derramou o sangue do seu Filho para me purificar diz, se essas coisas vos escrevi, aí está falando do andar, do discipulado, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o nosso Paráclitos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Sem pecado. Irmãos, primeiro paremos de pecar, né? Não somos chamados para pecar. Paremos. Eu não consigo. Ainda usa um argumento. Paulo dá vira-volta na tumba dele, né? Não dá porque ele está lá em cima. Assim, a carne é fraca, o infeliz. A carne é fraca. Eu sou fraco. Purificar-nos. A mesma fé que me resolveu o problema de todos os meus pecados, resolve o problema de um pecado de hoje. Sem pecado. Amém? Porque ele nos vê em Cristo. Como ele vê o Filho dele? Santo e irrepreensível. Então, quando você vive ligado a Jesus, preso a Jesus, por causa do Evangelho, pela fé, ele te chama, sede santo porque eu sou santo. Isso é um fato. Só que isso é um processo longo. Ele fala, vinde a mim, isso é discipulado, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não tem um aqui dentro desse salão que não seja orgulhoso, que seja manso como Jesus era manso. Minha mãe falava isso. Eu tinha 5 anos, ela falava. Lembra como se fosse hoje. Eu sou uma pessoa muito boa. Ela é filha de um cristão. Pregou o evangelho para meu pai se converteu, e hoje eu sou convertido graças ao meu avô materno. A minha irmã, a minha mãe, diz, eu sou muito boa, mas não pise nos meus calos. Eu viro bicho, e virava mesmo. Não me provoque, não me ire. Ele, como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Mas não abriu a boca assim. Não, tranquilo. Por quê? Por quê? Pedro responde. Pedro entendeu. Pedro era assim, temperamental, brigão, praguejava. Pedro não era fácil, não. Aí Pedro disse assim, olha, quem disse Pedro? Ele diz assim, quando pecais e sois esbofeteado e suportais com paciência, que glória há? Nenhuma. Você aprontou? Aprontei. Apanhou? Apanhei. Ficou quieto? Não, briguei. Não, fica quieto. Cala a boca, infeliz. Você que aprontou? Apanhei. Fiquei quieto. Ele falou, não há glória nenhuma nisso. Você merecia? Apanhou. Merecia. Reclamar é que é pior. Agora ele diz assim, mas, quando praticais o bem, e sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Quer saber o que é discipulado? É isso. Viver como Jesus vivia. Aprender com Ele. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fazer o bem todo o tempo.
levar pancada ao longo do caminho e não reagir. É fácil, né? Lembra que eu tenho o sangue quente da minha mãe, Esther. Não adianta, ele fala assim, agora você é meu discípulo. Agora você tem a minha vida em você, você tem que viver como eu vivi. Quer você goste, quer não. Eu sou o Senhor teu Deus. Então Pedro entendeu tão bem isso que ele diz, mas quando fazeis o bem e sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Para isto mesmo que foste chamados. Eu fui chamado para quê? Para fazer o bem o tempo todo, nunca o mal, e mesmo fazendo o bem, alguém me aflige, alguém comete um ato de injustiça, eu tenho que ter uma atitude de humildade, não reagir. Ser manso, isso é ser manso, abrir mão dos meus direitos. Pois Cristo vos deixou exemplo para seguir de seus passos. Quando ultrajado, não revidava com traje. Quando ameaçado, não fazia ameaça, mas entregava-se para aquele que julga retamente. Tem um juiz lá, ele vai julgar a minha causa. Ele deixava o pai dele. O que ele fazia enquanto estava ultrajando, pisando nele, judiando dele? Ele levantava os olhos para o céu e falava, manda fogo, Senhor. Os dois discípulos dele fizeram isso. João, ó o João, vê como o João mudou. O João e o irmão dele, André. Mandaram lá para reservar hospedagem em Samaria. E o samaritano falou, o quê? Judeu aqui? Não, mas Jesus, o Messias. Não quero saber, fora daqui. Aí eles estavam na beira da aldeia lá, aguardando Jesus chegar. Quando Jesus chegou, pedido deles. Senhor, permita-nos, como Elias, pedir fogo do céu para queimar essa cambada toda. Tocar fogo. É assim? Aí Jesus, olha o que Jesus fala para ele. Queridos, João e André, não sabeis de que espírito sois. Vamos para outra aldeia. Mas está 5 quilômetros, 10 quilômetros. Nós estamos morrendo de fome. Não interessa, vamos embora. Não querem nos receber, não vamos obrigá-los. Esse é o Jesus que ele chama para seguir. Pois ele deixou exemplo para seguir de seus passos. Quando ultrajado, não revidava com traje, quando ameaçado, não fazia ameaça, mas entregava-se para aquele. Nós temos sido bons discípulos? Se você reage, você esperneia, se você berra. No mundo eu aprendi. O bom cabrito não berra. Cabrito, hein? Ovelha, então nem se fala, não pode berrar. Bom cabrito não berra. Não berra, não. Quantas mulheres não são submissas? Sabe por quê? Porque o marido é uma peste. Mas é uma peste mesmo. Mas o que você tem que fazer? Aprender com Jesus. Entregar na mão de Deus. Senhor, cuida do meu marido. Não estou aguentando mais. Para ele você pode reclamar quando você quiser. Entra no teu quarto e chora, esperneia, reclama. Tá? Peça para ele. Dá um jeito nele. Eu ensinei isso para uma mulher. Vale a pena contar. Ela mora aqui próximo. 3 Rios. O marido dela, ela sabia que o marido traía ela. O nome dele, só o nome dele já é perigoso. O nome dele era Argentino. Eu pensei a princípio que era apelido, não é o nome dele, Argentino. O pai dele, doido, botou o nome de Argentino. Ela desconfiava, mas não tinha prova. Até que um dia ele admitiu que tinha amante. Ele falou, não tem uma só não, tenho várias. Hoje, ele ia lá tomar banho, botar uma camisa de seda e dizia, eu vou sair com a Heleninha hoje. Passar perfume. Ia. E ela ficava sofrendo. Recorria às irmãs, ore por mim, elas oravam e não adiantava nada. Na terça, isso não segunda, na terça, hoje eu vou sair com a Glorinha, hoje eu vou sair com a Estela. Assim, e só aparecia no dia seguinte, 8, 10 horas da manhã. Ela não aguentava mais, até que um dia ela encontrou 2 irmãs de oração. E ela já não aguentava de tantas vezes ela vir reclamando do marido e chorando.
Aí uma delas teve um discernimento. Falou, por acaso, você já entregou na mão dele? Falou, inúmeras vezes. Eu falei, não entregou da maneira que eu vou sugerir que você entregue. Entregar para Deus, fazer juízo. Que Deus, na palavra, diz aqui que os adúlteros, ele é o vingador. Peça para ele vingar, peça para ele julgar a sua causa. Você tem coragem de orar pelo seu marido, pela vida ou para a morte? Ela falou, tenho. Dobraram o joelho às 3, quando 2 ou 3 se puseram de acordo a respeito de alguma coisa, o Senhor ouve. Vocês não vão acreditar que aconteceu. 3 dias depois, esse homem estava morto. Como? Ele estava na praça, tomando uma cervejinha com 2 mulheres. Chegou um homem de capa preta, com um chapéuzão na cabeça, mal viu o rosto dele, ao cair da tarde. Eram 6 horas, 6 e pouco. Ele falou, você é o argentino? Ele disse, sou eu mesmo. Sacou no revólver, pau. Matou. E eu fui chamado para fazer o enterro dele. Imagina a dificuldade. Possivelmente o matador estava lá. Tinha umas 200 pessoas no enterro dele. Preguei o evangelho. Falei, eu não vou julgar esse homem, dizer onde que ele está, onde ele foi, mas pelo andar da carruagem não está bem, não. Mas não sou eu que julgo. Não devo julgar. Quem julga é o Senhor. Agora, quanto a vocês, é bom se preparar, não andar por caminhos tortuosos e crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. Amados, o Deus que servimos é um Deus zeloso e sério, vingador. Jesus, sabendo que o pai dele era vingador, por isso ele intercede, fala, Pai, perdoa-lhes, os que estão matando ele, perdoa-lhes. Estevão fez a mesma oração, porque eles não sabem o que fazem, não sabem que estão matando o Senhor da glória. É um crime terrível que eles estão cometendo. Mas não leve isso em conta. Estou intercedendo por eles. Remova a sua mão. O pai diz para o filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe quem que luta por nós? O pai. O pai é a sua legião de anjos, o nosso serviço. Nós devemos ter um coração como o de Jesus, de intercessão, de misericórdia. O evangelho, portanto, é para ser crido e para ser obedecido. Mas no que diz respeito à obediência, não é imposto, não é obrigado. Você tem que responder às demandas, justas demandas do Senhor, de 2 maneiras. Por fé e por amor. Jesus que declarou isso. Aqueles que me amam, guardará meus mandamentos. Guarda. Se você não está guardando o mandamento do Senhor, eu já sei o que está acontecendo com você. Normalmente nós falamos, ele é desobediente, ele é rebelde. Não, você não ama o Senhor, porque se você ama o Senhor, você fará por amor. Simples assim. O que nós temos que aprender mais hoje do que nunca? Amar ao Senhor. De todo o nosso coração, de toda a nossa força. E por amar a Ele, então, as demandas dele se tornam leves, suaves, não é nada imposto. Como é que eu descobri isso? Por causa de 2 palavrinhas que aparecem. Uma em Efésios, capítulo 4, e outra em Romanos, capítulo 12. Sabe que na graça aqui que Deus fala para nós, no que diz respeito aos mandamentos, no que diz respeito ao didaquê, às demandas, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia? Aqui ele apresentou do 1 até o 11, misericórdias. Então, diante da misericórdia dele, da ação dele a teu favor, do amor dele a teu... rogo-vos que se ande de modo digno do Senhor.
Rogo que ande de acordo com a vocação que fosse chamado. No Romanos 12, ele diz, rogo que apresenteis vossos corpos em sacrifício. Ah, eu me sacrificar? Agora chegou a sua vez. Ofereça em sacrifício a Deus. Por que eu tenho que me oferecer? Para que você aprenda a experimentar na sua vida que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. Amém? Só tem a ganhar. Mas não é obrigado. Se eu falar assim, não quero fazer. Muitos fizeram. É graça pura. Muitos eram seus discípulos. Diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. É possível um discípulo abandonar Jesus? É. Quando o discurso fica muito duro, segundo eles. Duro esse discurso, quem pode suportar? E muitos dos seus discípulos foram embora. Aí Jesus vira para os 12, só sobraram os 12. Vocês não querem ir embora também, não? Parece até malcriação, né? O Pedro prontamente respondeu, para quem iremos nós? Para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, a mesma palavra que os outros não quiseram guardar, não quiseram ouvir, foram embora, é a palavra que Pedro falou que era preciosa. Não podia encontrar aquela palavra em lugar nenhum. Eu pergunto a vocês querem ir embora? Fica livre, são livres. Ninguém diz que é obrigado. Aprendi que muitas vezes erramos no tal discipulado nosso, que quer obrigar a fazer isso, fazer aquilo. Não, ninguém é obrigado, não. Todo mundo é livre, Deus respeita. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Deus rogando e concedendo. Amém? Isso é o Evangelho. O Evangelho é gracioso. Evangelho, Jesus diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por que é leve e suave? Você quer saber por quê? Ele não me obriga. É leve. Ele não fala, vem cá. E pega uma canga de boi, jugo é isso, é aquela canga que põe nos boi para puxar o carro. Aí bota a canga, aí eu fico ali com aquela canga preso. Não. A relação que Jesus propõe ter conosco, a primeira delas, ele é apresentado como Senhor. Se ele é o Senhor, eu sou o quê? O servo. Mas muitos ficam só nessa do Senhor e servo. Ele quer te promover. E hoje de manhã ele vai promover muitos aqui. Ele está chamando não para você ser só servo dele. É que você lembre que esse Senhor é teu irmão. Você tem um irmão lá na glória. Você tem um irmão sentado à destra do Pai. É teu irmão consanguíneo. Tem o mesmo DNA. Nós somos coparticipantes da natureza divina, escreveu Pedro. Temos o mesmo DNA. Meu irmão. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu creio no nome dele, logo sou filho de Deus. Antes Jesus era só o unigênito do Pai. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu sou irmão. Irmão. Não é que vocês são meu irmão. Eu sou irmão do Senhor Jesus. Não só isso. E ele fala, não vos chamam mais servos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos chamo amigos. Pega o dicionário. Eu já peguei, me dá o trabalho de ler no dicionário. A gente pensa que entende muitas palavras e às vezes não entende a profundidade. Peguei lá, quer dizer amigo, no dicionário. Sabe o que diz a definição de amigo? Aquele que ama. Esse é amigo. Muitos que chamam, ele é meu amigo. Não é teu amigo se ele não te ama. E você não é amigo dele se você não ama. É colega, é companheiro, trabalha junto no mesmo negócio, mas não é amigo. Irmãos, é sério isso. Os amigos dá para contar nos dedos. Amigo é aquele que você pode contar com ele para o que der e vier. Você tem amigos assim? Eu tenho um, Jesus. Posso contar com ele. Sempre, forever. Eis que estou convosco. Não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos.
vou mandar o Consolador. E ele estará convosco e estará em vós para sempre, até a consumação do século. Amigos. Quantos amigos você tem? Quantas amigas você tem? Colegas temos muito, mas amigos são poucos. E Jesus quer que nós sejamos amigos dele, em primeiro lugar, e uns dos outros. E aprender com ele o que é ser amigo, o que é ser leal, o que é ser fiel. Lealdade, fidelidade, só os amigos têm. Amém? Isso é o Evangelho. Querigma e didaquê. Para ser crido e para ser obedecido. Mas não dá para queimar etapa, não dá para você mandar alguém obedecer, falar de demanda sem antes ele entender o que Jesus fez por ele. Jesus fez por nós, faz em nós e através de nós. Se estou ministrando aqui para vocês, eu não fiz nada. O Senhor que realiza. Acordei hoje às 15:06 e estava meditando o que deveria falar para vocês. E ele colocou isso no meu coração. Fiquei meditando. Fala das duas dimensões do Evangelho. Fala da importância da proclamação e da importância do discipulado. Da importância do querigma e da importância das demandas. Evangelho não é só demanda, que quando se apresenta só demanda é faz e viverás. Faz e você tem mérito para entrar na glória. Não faz, dançou. Não é assim. Graças a Deus não é assim. Eu tenho falhado e vocês têm falhado com o Senhor, uns com os outros. Nós não amamos como deveríamos amar, nem a Ele e nem uns aos outros. Mas o Senhor, apesar de, me ama, me perdoa, me purifica e faz continuar caminhando altaneiramente. Tem uns irmãozinhos assim, ó, cantando aquele cântico antigo que diz assim: e os meus pés estão cansados, ainda está longe estão, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Irmão, não estamos mais no deserto, não. Está longe Canaã, você não já chegou lá? Era para ter chegado. Tem gente que está no deserto e vai morrer no deserto. Meus pés estão cansados. Canso com peso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo lá com as costas toda ferida, chicoteado, já tinha sido apedrejado. E ele estava fazendo o quê? Cantando louvores. Não cantando louvor porque ele era muito religioso. Não tinha outra coisa para fazer. E ele se gloriava de ter tido a oportunidade de levar no corpo dele as marcas de Cristo. Você já se gloriou na tribulação? De chorar, reclamar, espernear. Glorie-se no Senhor. Alegrai-vos, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Ou não entendeu ainda o que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Só você não foi chamado, eu fui, segundo o seu propósito. Eu estou passando uma tribulação agora, mas eu não vou permitir que essa tribulação me derrube, me esmague. Por que o pastor Macedo não veio aqui pregar? Era hoje o dia. Ele está lá, está deprimido, está tomando tarja preta lá. Coitadinho, né? Está sofrendo coisa nenhuma. Porque ele disse, não quero que você sofra. Pega a sua carga, a sua ansiedade e lance sobre mim, feliz. Você está levando o fardo porque quer. Lance. Eu fico doente quando eu ouço que irmãos estão em crise de ansiedade, deprimido. Tem uma coisa errada. Não que não possa passar por provações que o deprima. Mas não é para ficar deprimido. Temos um escape. Temos Jesus, o Todo-Poderoso, o Forte. Ele fala, lança sobre mim.
Ele fala para os irmãos: vós que sois fortes, espirituais, leve a carga do débil. Os irmãos fortes aqui têm que levar o débil, não deixar ele afundar. Às vezes não levamos, o irmão sucumbe. Reaja. Ser corajoso, diz Deus para Josué. Ser forte e corajoso, diz Paulo para Timóteo. Timóteo já estava lá, já estava dizendo que não reconhecia a autoridade dele, porque ele era muito jovem, homens de cabelos grisalhos. Você é muito garoto. Não, mas foi Paulo que me enviou aqui para cuidar de você. E, moleque, cresça e apareça. Ele falou: não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, destemor, de mansidão, de poder. Poder. Você é poderoso em Cristo. Já tem todos os elementos necessários para se tornar um vencedor. Não vencedor, mais que isso, mais que vencedor. No original diz hipervencedor. Não tem hipermercado, quer dizer, acima do super. Hiper vencedor. Eu quero ser esse tipo de homem. Morrer, eu vou morrer um dia, mas quero morrer em pé. Não prostrado. Morra em pé, infeliz. Amém? Fé que mantém eu de pé. Confiança no Senhor que eu sirvo. Eu conheço o meu Senhor. E Ele está comigo. Todos os dias, todas as horas. E me sustenta. Me dá vigor. Levanta a minha alma. O baque vem. Reaja. Confiando no Senhor. E Ele estende a mão. O Pedro não estava afundando na água? O que aconteceu? Por que ele afundou? Por que ele andou? Porque creu. Por que ele afundou? Porque duvidou. E como é que ele voltou para o barco? Vocês já pararam para pensar como foi que Pedro voltou? Lembra que ele está longe do barco e longe do Senhor. Quando ele está afundando, ele fala: Senhor, não deixe eu morrer. Aí Jesus puxou. Mas pegou ele no colo? Não pararam para pensar nisso, né? Tenho certeza que Jesus não pegou o Pedro no colo. O que ele falou para o Pedro? Anda, Pedro. Voltemos para o barco. Tinha uns 10 metros, 20 metros, 30 metros, não sabemos a distância. E o Pedro andando com Jesus. É possível. E ele disse exatamente isso. Que aquele que confia em mim, ainda que caia, ainda que afunde, né, no mar, eu sou poderoso para o resgatar, para o levantar. Quem crê em mim não ficará prostrado. Então você prostrou e ficou lá no chão, tem uma coisa errada. Com a sua fé, com a sua confiança. Amém? Deus nos ajuda. Isso é o Evangelho, a proposta do Evangelho. Esse é o Jesus que Ele quer que creiamos e preguemos. Amém? Desse Jesus que precisamos. Ele não está lá no céu, distante. Se Ele está lá, ótimo, eu também estou lá. Mas Ele está aqui. Ele está lá e está aqui, o tempo todo. Não vos deixarei órfãos. Estarei convosco e estarei em vós. Forever. Até a consumação do século. O século já se consumou? Não. Então Ele está comigo. Ele que falou. E Ele é um Deus que não mente. Não é um Deus infiel. É um Deus fiel. Amém.